Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos nossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, desencarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e preside nossa reunião. Em teu nome, Senhor, seu bendito Filho Jesus, a nossa Mãe Maria, de Ismael, da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião dos estudos desta noite. Assim seja. Aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus, em Atos, capítulo 9, versículo 5. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito, estimula-os a se elevarem, através de mil modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pedem as criaturas se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, e a fealdade, e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito de grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tem disposição a assistir aos homens e conduzir-os pelo bom caminho, sustentarem nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar, afastai-me dos maus pensamentos, e fazer que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse livre e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos, tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me de perceber e confessar a mim mesmo. Aqui, sobretudo, não vos mais trabalho, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que comigo interessados, fazer que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendida segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia no coração de Jesus, que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes,
dessa paz, possamos compreender as leis que regem o espiritual e ter a sabedoria praticáveis em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, do seu equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água disposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Só fazendo uma lembrançazinha sobre tudo que a gente tem estudado a respeito da influência sutil ou obsessão simples. Lembra das fases, né? É a fase de sugestão, a fase da interferência e a fase das neuroses. É uma gradação. Na fase de sugestão, você vai perceber um pensamento que não é edificante. Quando você assimila o pensamento, você faz um intercâmbio entre você e aquele que sugeriu. E depois desse intercâmbio começa a se trocar ideias, e nessa troca de ideias ele passa a interferir naquilo que a gente não gostaria que fosse interferido. Então chama fase da interferência. Nessa fase da interferência, a gente vai ter 4 sintomas. O primeiro são desconfianças. O segundo são inseguranças. O terceiro, doenças de pequena monta. E o quarto, que são os insucessos. Com isso, você gera em torno de si uma psicosfera toda negativa. E essa psicosfera negativa vai te influenciar no lado negativo do teu temperamento. E esse lado negativo do teu temperamento, que vai se exacerbar, vai dar início às doenças neuróticas. São os distúrbios de ansiedade, os transtornos depressivos, são os transtornos de estresse, em que você sente, porque essa é uma característica da neurose, são alterações da sua emotividade, mas em que a sua razão, o processo mental e tua consciência estão conservados. Então você ainda é senhor de si quando você padece um transtorno neurológico. Por isso que muitas vezes as pessoas padecem disso e acham que estão normais. Porque a consciência está íntegra, a razão está perfeita, mas as emoções, como diz Roberto Carlos, as emoções é aí que está o problema. Então a gente vai ver uma nova fase que alerta a gente do livro Loucura e Obsessão. E que ele diz o seguinte: a ação fluídica dos desencarnados, em razão da maleabilidade e da pertinácia destes, quando ignorantes, invejosos ou perversos, pela sua insistência, interferem no mecanismo do hospedeiro, complicando o quadro com a indução inteligente em telepatia prejudicial, que facilita a simbiose com o anfitrião. Então é isso que a gente vai começar a estudar hoje. Esse processo de interferência. Entenda, por interferência é quando eu vou gerar algo no outro e que esse algo que eu estou querendo mexer no outro, ele não está interessado em mexer, ele não está interessado em saber a opinião, ele está muito bem ele com ele mesmo. Mas vai vir pensamentos que vão, como ele fala aqui, pela insistência, pela pertinácia, começa a interferir naquilo que você não gostaria que tivesse recebendo influência. E essa é a diferença entre sugerir, que é quando eu te dou uma ideia de alguma coisa, e interferir quando eu me intrometo quando eu não sou chamado. Então
A influência sutil ela é desse jeito. Primeiro ela sugere, influi. E depois, quando você aceita aquilo que não é correto, você manteve vínculo. E mantendo vínculo é como o Divaldo costuma falar, né? E o Manuel Filomeno. É o verdadeiro plug e a tomada que se encaixa. E depois que se encaixou, a corrente está feita. E com a corrente feita, ele começa a interferir. Então ele diz o seguinte, presta atenção. A ação dos desencarnados, nossos amigos que estão do lado de lá, em razão da maleabilidade. Então, ele tem uma flexibilidade muito grande, sabe? Porque ele sabe aonde vai catucar a ferida de cada um. Ele sabe onde existe a predisposição para que a gente sinta essa interferência dele. Para vocês terem uma noção de quanto isso é delicado, tem um livro de André Luiz chamado Ação e Reação, em que André Luiz vai ver um quadro de obsessão e o Silas e ele dialogando com os obsessores. O Leonel, que é o obsessor mais categórico da coisa, ele diz, olha, aqui no mundo espiritual, qualquer um que queira interferir em algum encarnado, a gente vai ser treinado pelas escolas dos Vingadores. É de graça, nem paga nada. Lá eles vão te orientar como você consegue captar o desejo central de cada encarnado. E depois que você consegue captar o desejo central, você começa a sugestionar aquele desejo, porque aquele desejo vai ser muito bem-vindo pelo encarnado. Então, entenda que desejo, ele é uma instância nossa em que o que participa em mim é a minha atividade inconsciente. Desejo é eu querer repetir algo que me trouxe gosto e prazer. Toda vez que eu tenho algo que eu aprendi em encarnações passadas, eu trago nessa vida na forma de instintos. Instintos esses que são desejos que não passam por minha consciência. Eu sinto o ímpeto dela. São pensamentos que a neurociência mostra que são pensamentos tipo 1. São pensamentos que não se gasta energia no cérebro de ninguém. O que é diferente do pensamento tipo 2, que é o pensamento consciente, em que eu vou gastar energia, fosfato, eu vou pesar, medir, idealizar, vou ponderar. E isso é atividade pensante, sabe? Então, o desejo diz parte das emoções que eu trago de encarnações passadas e que elas começam a se mostrar para mim desde que eu estou encarnando, desde que eu estou mergulhando no ventre materno. Às vezes, a forma com que essa criança se comporta lá dentro já denota alguns desejos. E vocês não acham que isso é estranho? Porque logo depois de Freud, entendeu? Uma das seguidoras dele, fazendo a hipnose com regressão, chegou na vida intraútero, onde existia vários traumas que diziam respeito aos quadros neuróticos que ela estava tendo no momento. Então, entenda que desde a fase intraútero, você já tem receptividade e você não só tem receptividade no que acontece em volta de você, não só pela mãe, mas também do pai e do meio ambiente que você está vivendo, mas também você já esboça instintos seus que vêm de uma forma em que você não pensa, porque o cérebro daquela criancinha que está se formando não tem atividade deliberativa pensando, mas o espírito em si já consegue captar e consegue influenciar naquele cérebro que está se formando esses desejos, esses conflitos da vida, sabe? Então, desejo é isso. Desejo diz respeito ao que eu gostei ontem e eu quero repetir hoje. Entende? Então, compreenda que é nessas escolas dos Vingadores que eles ensinam a qualquer espírito lá a captar meus desejos centrais, aqueles que eu tenho uma maior vontade de sentir novamente. Então eles vêm, sugerem
aquilo. É assim que começa a influência. Ele dá uma sugestão naquele desejo. A ideia vem e aquela ideia se repete, ela se torna consciente. E é aí que está o problema. Porque, é o que eu já falei para vocês, mas é bom repetir. Todo pensamento, ele tem 3 componentes. A ideia, que é o componente cognitivo, que a razão entende. A emoção, que é o que deu origem àquela ideia. E o que a gente chama de julgamento. Porque toda ideia reflete uma opinião. E toda opinião que é formada está expressando um julgamento. Eu quero isso em detrimento de todo o resto. Então, pensa, analisa a coisa. Um pensamento que está chegando na sua cabeça, sem você perceber, tem o componente cognitivo da razão, tem o julgamento, que é uma opinião que aquela ideia está exteriorizando, e tem a emoção, que é a que deu origem a tudo. Então, o que é que eles veem? Eles sabem a minha emoção, ele sabe o meu desejo central. Então, ele vai trazer uma ideia, um componente cognitivo, ou uma imagem daquela emoção. Então, quando eu capto aquela ideia, eu sinto em mim a emoção que deu origem àquela ideia. E ele potencializa isso. Toma ideia, toma pensamento e vai te influenciando. E aquilo começa a criar vulto, porque aquilo é uma emoção que te satisfaz. E você fica cada vez mais desejoso para que aquela ideia se realize, entende? Então, você tem a sugestão, você assimila a sugestão, você faz o intercâmbio com ele, entende? E aquilo é prazeroso para você, e aquilo é legal para você, você fica feliz com aquilo, entende? Mas ao mesmo tempo, depois que é feito o intercâmbio mental, então ele vem e diz, agora eu vou querer outra coisa de você. Aí ele vai te sugerir uma coisa que vai te gerar um descontentamento. É aí que está a fase da interferência. Então, essa fase da interferência, entende? Eles começam a bombardear a gente, do ponto de vista mental, com coisas que você está até fazendo que é a maneira correta, está entendendo? Mas eles começam a gerar desconfiança. Será que é correto mesmo isso que você está pensando? Será que é certo mesmo você não beber? Todo mundo bebe, por que é que você não pode beber no final de semana? Então a coisa começa a interferir em algo que você já tem um certo equilíbrio. E você começa a entrar em fase de desequilíbrio. Você começa a desconfiar de você mesmo. Mas será que eu estava certo mesmo? Entende? E aí, com isso, vai te gerar o que a gente chama de insegurança. Você desconfia, fica inseguro. E essa insegurança vai te tornando cada vez mais ansioso, né? Porque a insegurança gera ansiedade. E à medida que você vai recebendo essa influência negativa, à medida que esses pensamentos começam a interferir em você, você começa a absorver desse irmão que está feito esse intercâmbio, os fluidos dele, porque está sendo compartilhado automaticamente com você. E se ele é um espírito inferior, se ele é um espírito devedor, é porque ele tem doenças no seu perispírito, como todos nós temos. E do mesmo jeito que é feita a ligação do plugue com a tomada, o que vem de lá para cá, não só é coisa boa, como aquilo que estava sendo sugerido, vem também as coisas ruins. E entre as coisas ruins tem os fluidos degradantes dele. E aqueles fluidos degradantes dele começam a interferir pelo meu pensamento através do meu corpo espiritual. E eu começo a sentir coisas do ponto de vista físico que não são minhas, são deles, mas eu começo a perceber os sintomas em mim. Aí você vai dizer, mas será que é possível? Fala, amor. Como é que a pessoa se brinda contra isso? A gente vai chegar lá? Tu já quer o tratamento, mulher? Estou só nos enfrentando? Eu chego lá. A resposta já está logo a seguir. Para você ter uma noção de como essa interferência física acontece, tem um livro de André Luiz chamado Nos Domínios da Mediunidade. E isso chama, o capítulo chama Mediunidade no Leito da Morte. É bonito isso aí, sabe? André Luiz vai dar assistência a uma velhinha que vai partir para o mundo espiritual. Chegou a hora dela partir, acabou
fase dela aqui na Terra. E quando ela chega, ele chega que ele vê, a velhinha está delirando e alucinando, vendo cobra, lagarto, animais, coisa e tal, entende? Agitada, em estado de tremor, de exaltação, um quadro psicótico. E André Luiz olha para ela, mas que coisa lastimada, entende? E o que é que ela está vendo isso tudo aí, não estou vendo nada? Ele diz, não. O Aulus vira para ele e diz, não, ela não está vendo. O que ela está percebendo é a influência dessa entidade que está junto dela, que compartilha com ela esse intercâmbio mental. Ele tem delírio tremens, porque ele era alcoolista, e ele partiu para o mundo espiritual, continuou sendo alcoolista e tendo delírio tremens. Ela, que era mãe dele, achava que ele era um herói e atraiu ele para junto dela. E junto com ele, veio os sintomas dele, que ela tem um delírio tremens, como ele tem quando estava aqui na Terra. Essas coisas são importantes a gente entender, sabe? Porque quando você percebe e assimila algo de um espírito inferior, entende? Aquela carga negativa que era a composição mental e do perispírito dele, você também vai dividir isso com ele. Entende? E é assim que a coisa se processa. Eu vou te dar um outro exemplo do ponto de vista moral e até físico. Entende? Você tem um livro, Sexo e Destino, de André Luiz, em que o Cláudio está lá no domingo, legal, tomou banho de pijamão, está lendo o jornal, aí entra Moreira, que é o obsessor dele, já de longas encarnações, e chega para ele e diz, eu estou com sede. E tem mais, o detalhe, ele vai lá e coça a garganta do Cláudio. Eu estou com sede. Aí o Cláudio tem vontade de tomar uma bebida alcoólica. Por que não tomar? Se é domingo, estou de boa, não vou trabalhar, vai lá, toma uma talagada de uísque. E à medida que está tomando, a justaposição entre os dois perispíritos é tamanho que André Luiz não consegue separar um do outro do ponto de vista visual. Dá para entender o que eu estou falando e o que André Luiz disse, gente? Então, essa justaposição entre eles não acontece só com o álcool que ele está bebendo um junto com o outro, não. Eles estão compartilhando todas as cargas fluídicas de um perispírito junto com o outro. E é nesse compartilhamento que existe esse negócio que a gente chama de doenças de pequena monta. Então você tem desconfiança, você tem insegurança, doenças de pequena monta, e com isso você começa a ter insucesso. Entende? Então eles têm essa flexibilidade de saber onde agir. Então ele catuca onde você não quer, você fica meio estrelado, ele vai lá e diz, não, mas agora catuca onde ele gosta. Aí você catuca naquele errado que você gosta, aí você relaxa, descontrai, aí ele vem com outro pensamento onde você não gosta, só para te perturbar e gerar teu descontrole, porque a tendência do que ele quer é se apoderar da tua casa mental. Então é nesse sentido que ele fala aqui, a maleabilidade, entende? Essa flexibilidade com que ele tem para agir em cada um de nós. Vai estimular aquilo que te alegra, não é bom, mas que ele sabe influenciar. À medida que você está gostando daquilo que é alegre, você se desarma, você para de ter vigilância, entende? E quando você menos espera, vai vir aqueles outros pensamentos, a gente chama isso do ponto de vista médico de até pensamentos intrusivos. E isso é muito interessante, porque esses pensamentos intrusivos, para pessoas que são um pouco espertas, que percebem que aquilo ali está estranho, muitas dessas já chegam no nosso consultório para se tratar. Doutor, mas eu não estou bem, eu me irrito, eu fico ansioso, não está legal, minha vida não está bem, a coisa não está fluindo direito, está vendo uns pensamentos que me perturbam. É esses pensamentos que perturbam, essa maleabilidade que ele fala aqui, com essa pertinácia, porque ele não dá sossego, ele fica com você 24 horas, entende? Então, é uma coisa que vai se intensificando, te perturbando, tomando conta de você, entende? Então a pessoa que já tem um pouco de bom senso, entende? Ela vai em busca do tratamento, mas nem todos são desse jeito, porque às vezes quando a pessoa pensa em buscar tratamento, ele se afasta. Para quê? Deixa ela se reequilibrar um pouco novamente, porque se ela for buscar tratamento, vai que ela encontra
um tratamento que vai dificultar a ação dele. Não é? Então, deixa, se afasta. Então, se afasta, você fica uma semana legal, sem perturbação, está tudo ok. Aí ele diz, agora vamos apertar novamente, entende? Vamos estimular, não mais o desejo dele, mas aquela perturbação que ele sabe que vai se tornar vencido por nós. Então, é essa flexibilidade e essa insistência, sabe? E aperta o nó, afrouxa o nó, aperta o nó, afrouxa o nó. E você vai nessa. E à medida que você vai caminhando nessa, as suas reservas vão se exaurindo. Fala. Os espíritos têm a capacidade de ver nossos pensamentos. Mas é isso que eu estou falando, né? Que ele capta o nosso desejo. Ele não só vê o nosso pensamento, o que eu estou pensando, mas vê o que eu desejo, mas é aquilo que eu gosto. Tá? Somente aquilo que eu gosto, que é errado, tá entendendo? É aí que eles vão agir atrás da gente. Então, eles fazem isso o tempo todo. Então, ele fica nessa de aperta, afrouxa, aperta, e com isso você perde resistência. É aí que está o perigo, sabe? E é aí que os orgulhosos dão cabeçada. Entende? Porque eles falam, mas isso não vai acontecer comigo. Isso, eu não vou me deixar vencer por isso. Essa ideia que eu estou tendo, isso é besteira. O orgulho tem dessa, sabe? O orgulhoso não dá o bracinho a torcer, sabe? Mas ele não imagina que tudo na vida, do ponto de vista material, físico, humano, tem prazo de validade. A vida é assim. Nosso corpo tem prazo de validade. Eu tenho infância, adolescência, adulto jovem, bombado de energia, adulto maduro, 40 para baixo, eu começo a perder energia, mas eu acho que não, comigo vai ser diferente, está entendendo? Isso é para os outros. Eu envelhecer nada, eu sou só um idoso, eu não vou ficar velho nunca, eu vou ficar bombando, como não sei o quê. Isso é orgulho, sabe? Ele não consegue entender uma coisa que é biológica, que chama fases da vida. Fases da vida. A gente anda, ganha energia, depois perde, vai perdendo, até chegar uma hora que vai para o outro lado e acabou, e estamos começando. Então, a velhice é isso, aprenda a ser velho para viver bem com a sua velhice. Entende? Sabendo que você vai perder energia, você vai perder potência, entende? E que se você não for uma pessoa que soube guardar reserva disso, te prepara, negão, porque o nó, quando apertar, tu dança, porque é assim que eles fazem, entende? Nesse aperta nó e afrouxa nó, e você vai passando, vai perdendo energia. Quando ele vê que você já não tem mais muita energia, aí ele diz, agora você é nosso. De uma simples influência sutil, você já cai direto na subjugação. Você nem passa pela fascinação, já cai direto na subjugação. Aí você olha para trás e sabe o que, é que as pessoas dizem? E eu escuto isso direto no meu consultório, sabe? A gente fala, explica, quando eles estão já nessa fase de entrar em subjugação, e ele fala, doutor, comigo já não tem mais jeito. Já não dá mais para mim. Toda vez que a sua vontade se tornar inoperante, você está subjugado. É assim que está no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Quando a sua vontade já não dá mais conta daquilo que você acha que deveria dar e não está dando, você está mentalmente subjugado. Então, fica nessa, sabe? Mas tenha prudência. Entenda que a gente tem prazo de validade, nossas reservas se esgotam. Não é porque você sempre fez erradinho, que sempre vai dar certinho, de acordo com seus conceitos. Não. Esse erradinho, ele vai se somando, sua energia, sua capacidade de defesa vai diminuindo, e aquele erradinho, Kardec pergunta, mas não existem paixões tão violentas, em que a pessoa
se entregou para elas e que ela hoje em dia já não consegue mais vencer, ele fala, duplamente culpado é esse, porque mostra a sua bestialidade e falta de fé em Deus. Olha, ainda chama a gente de bestial. Pois é, na verdade somos mesmo, porque a gente está pedindo toda a razão. Então é assim que está acontecendo com todos nós, entende? Porque é assim que as influências batem em nossa porta. É assim que elas geram esses transtornos discretos de transtorno neurótico. Em que você diz, mas eu estou só irritado, Não, você não está irritado. Você tem uma neurose de estresse, que se esboça através da irritação. Mas é porque eu só estou ansioso com isso. Não. Ansiedade, doença, é uma perspectiva negativa do amanhã. Entende? Isso destruiu a tua esperança, que é a perspectiva positiva do amanhã. Isso é doença, isso é neurose, tua casa mental está desbalanceada. Mas para você, como acha que é só uma emoção, em que a sua razão está íntegra, a tua consciência também está, e você acha, não, mas eu estou normal. Não está normal. Normal é quando a tua razão consegue educar as tuas emoções. Porque é para isso que a gente veio. E daí tem uma frase que é emblemática no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele diz o seguinte: no início o homem só tem instintos, quando avançados e corrompidos tem sensações, que são emoções. Quando instruídos e depuradas vão ter sentimentos. Quem instrui e depura é a razão. Quando a tua razão não dá conta da tua emoção, dançou, isso é uma doença grave. Porque você não vai trabalhar a sua evolução aqui na Terra. Você está preso à sua emoção. Então, tenha visão para entender isso. Porque eles sabem trabalhar com essa maestria que a gente está falando aqui. Com toda essa maleabilidade, com toda essa pertinência. Insistindo, sabendo onde aperta, sabendo onde afrouxa, sabendo onde torna você um verdadeiro bonequinho daqueles que levam mamulengo. Na minha terra chamava mamulengo. Marionete. Mas que chama marionete, na minha terra chamava mamulengo. Eu adorava brincar com mamulengo, sabe? Então, é a mesma coisa, a gente se torna um mamulengo deles, tá? Uma marionete deles. É desse jeito que a coisa funciona. E o que é interessante, olha o que é que ele fala aqui. Ele fala que a pessoa tem maleabilidade, eles têm pertinência, quando ignorantes, invejosos ou perversos. Como é que ignorante pode ter uma maleabilidade? Você sabe por que não pode? Uma das coisas que Kardec mais chama a atenção, ele fala muito disso no livro Céu e Inferno, é que tem muitos, uma grande massa de todos nós quando desencarnam, que nem percebe que morreu. Porque na verdade não morreu, que a vida continua, perdeu só o corpo, mas a coisa foi tão traumática que bloqueia, sabe? Nesse livro O Céu e o Inferno, Kardec tem um capítulo que ele fala o passamento. Ele explica como que é a passagem da alma para o espírito livre. E ele fala que no passamento tem duas coisas fundamentais que a gente tem que analisar muito bem. Uma chama perturbação mental e outra chama desprendimento do perispírito. Só as pessoas extremamente lúcidas do mundo espiritual que passam sem perturbação. E que por si só levam a esse desprendimento do perispírito do corpo físico. A grande maioria fica perturbada, sem saber o que aconteceu. E só aos poucos aí começa a ter noção. Então tem muitos de nós, para dizer a grande maioria, que o corpo morre e eles ficam andando no lar do mesmo jeito, entende? Querendo dormir na mesma cama, querendo tomar banho do mesmo jeito, as pessoas querem fazer as coisas do mesmo jeito, entende? Então, eles são ignorantes porque não têm consciência do seu desencargo. É por isso que ele fala ignorante nesse sentido. Entende? No livro Libertação de André Luiz, tem um exemplo lá muito bonito a respeito disso que eu estou falando. É de uma mãe que seu esposo faleceu e ela, no ato de desespero, tomou
uma substância corrosiva e morreu também, porque não aceitou a morte do esposo, e deixou 2 filhinhos novos no berço. E depois que ela percebeu a bobagem que fazia, que tinha feito, ela quis se aproximar dos filhos, e ao se aproximar dos filhos, os filhos passavam mal e entravam em crise asmática. Porque na verdade os filhos estavam sendo obsidiados por elas. O intercâmbio mental entre ela e os filhos continuou, sendo que ela estava desencarnada. As doenças do perispírito dela, pela ingestão de corrosivo, passavam automaticamente para os filhos. E os filhos passavam mal pelas deformidades da mãe, do perispírito dela. É isso que a gente chama de doenças de pequena monta, como eu falei agora há pouco. A mãe não tinha nem muita lucidez do que tinha acontecido, mas era desse jeito que ela vivia. Tem um outro livro de André Luiz, no caso da libertação, em que o rapaz está preso, entende? E está sendo obsidiado pela mãe e pela esposa, em um quadro psicótico terrível, entende? Em que elas não tinham nem noção que havia desencarnado. Entende? O Gúbio faz uma oração lá, entende? Pela força intercessória dele, consegue separar os dois dele, entende? Aí ela começa a ter noção que havia desencarnado. Então, são muitos irmãos nossos desse jeito. E não pense você que está sendo espírita aqui que não vai acontecer isso com você, porque acontece. Esse senhor que a gente está vendo aqui, o Alírio Cerqueira, ele tem um trabalho muito bonito no Mato Grosso aqui do Sul. Entende? E ele conta um caso que foi evidente lá, de um colega deles que trabalhava junto com ele em reunião mediúnica, participando, ajudando, esclarecendo, dando passe, tretetê, pão duro, morreu. Eles faziam oração, tudo bem, coisa e tal. Depois de 2 anos, ela compareceu sem ter consciência que havia desencarnado. Não pense você, porque está conhecendo um pouquinho da doutrina espírita, isso não vai acontecer contigo. Não pense. Nós estamos assim, mas o importante é o que nós somos. Kardec, quando definiu os espíritas, ele definiu os espíritas em 4 tipos de classe: espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos, espíritas cristãos e espíritas exaltados. Espíritos experimentadores são esses: todo mundo está indo, eu vou, vamos dar uma fezinha, né? É bonito, eu vou. Vai, como 2 de paus, está entendendo? Vai fazer a tentativa. Tá? Isso é experimentador. Ele reconhece que tem alguma coisa, mas para ele quer tirar benefício de alguma coisa. Ele não quer se intrometer na doutrina, mas ele quer que alguma coisa os espíritos façam em benefício dele. Então ele vai vir tomar, eu só tomo passe, está bom demais. Não precisa participar de reunião de estudo, eu não preciso participar de reunião de evangelização, entende? Eu só tomando os passos, eu fico delas. Isso é espírito experimentador. Acha que tomar passe, água frutificada, tá tudo bem. Não tem nada de bom, tá entendendo? Tá dançando. Esse vai ter uma perturbação imensa quando chegar do outro lado. E tem os espíritas imperfeitos, que é a grande maioria. Acha fenômeno bom, tomar passe é bom, fruto é bom, compreende que a doutrina tem caráter moral, é bonita para os outros, mas não costuram nada do que é moral para eles. Se era avarento, continua sendo avarento. Se era orgulhoso, continua sendo orgulhoso. Se era egoísta, continua sendo egoísta. São os que Kardec chama de espírito imperfeito. Conhece muita doutrina e olha, tem exemplos desse, fantástico. No livro Tormento da Obsessão, eu acho que tem um caso desse que era orador espírita, meu filho. E dançou. Se você pegar o livro Os Mensageiros de André Luiz, num daqueles 14 casos, dos primeiros 14 capítulos, tem muitos que mergulharam na doutrina. Era médium, era orientador. Esqueceu para os outros. Tem um que tem a capacidade de ter a evidência de encarnações anteriores, que passou a vida inteira só indo atrás dos amigos da encarnação passada que estavam padecendo. E ele descreve tudo lá, entende? Eu acho que é o caso do Otávio, se eu não me engano. Então, não pense que são poucos os espíritos perfeitos.
Hoje em dia, a gente costuma chamar de espíritas materialistas. Vivem na casa espírita, estudam na casa espírita, entende? Participam na casa espírita, mas quando sai da porta para fora, tem o mesmo comportamento materialista que sempre teve. Quer dizer, conhece a verdade, tem um conhecimento informativo, mas não traz isso para um conhecimento reflexivo em si. Porque é isso que os espíritas cristãos fazem. Reconhece o fenômeno, reconhece a qualidade moral para ele. Isso é bom para mim. Eu vou aprender desse jeito, melhorando minha maneira de viver e de encarar a vida. Esse sim é o espírita cristão. Esse com certeza vai morrer sabendo que está morrendo na carne, mas vai continuar vivo como espírito. Vai ter pouca perturbação e vai ter um desprendimento legal do corpo. Não vai ficar vendo o corpo lá no cimita, né? Se der como posição. Esse vai estar bonito, está firme. Entende? Então, é para isso que a gente está falando. Ele fala aqui nos ignorantes. Porque você, quando parte para o lado de lá, e sem consciência de que você já partiu, você vai em busca dos gostos que você tinha, da maneira que você vivia. Se você gostava de dinheiro, vai ficar indo atrás de onde tem dinheiro. Por quê? Porque não vai assim que Jesus falou: não construa vosso tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Construa vosso tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem os ladrões roubam. Porque é onde está o teu tesouro, está teu coração. Então você desencarna, não tem consciência, fica no quadro de perturbação e vai ficar vivendo atrás do seu tesouro. Entende? E André Luiz, no livro, por exemplo, Missionários da Luz, uma coisa que ele fica estarrecido, inclusive o Alexandre chama a atenção dele, é quando ele chega na casa, quando está servindo a janta, e ele vê os familiares que já tinham morrido lá, com aquele vaporzinho da comida que tirou a tampa, eles lá aspirando, se alimentando daquela comida gostosa. São os comensais da nossa casa. Então, são muitos esses ignorantes que ficam obsidiando sem ter consciência que estão sendo obsessores. Porque eles nem perceberam o mal que estão fazendo para eles, quanto mais para os outros. Entende? E porque eles gostam do desejo deles, ele vai atrás daquilo que o coração dele está cheio. Entende? E se encontra em você similaridade, opa, é contigo mesmo, entende? Aí fica lá junto contigo, te obsidia sem saber que está sendo obsidiado. Então você chega no livro, por exemplo, Ação e Reação de André Luiz, nesse caso do Leonel, em que ele já estava obsidiando o Luiz, ele levou 11 falecidos da usura, que não tinham consciência que haviam desencarnado, para ficar em volta do Luiz, sobrecarregando a casa mental dele só de usura. Agora você imagine, porque além de você ter seus pensamentos ruins, você ter mais 11. Tome ideia daquilo que você é vulnerável. É para endoidar, não é? E Luiz estava endoidando mesmo, tá? Então é assim que a coisa se processa, sabe? Então, eles, no caso do Leonel, que queria fazer o mal, porque ele foi assassinado pelo pai de Luiz, tá entendendo? Ele começou a obsessão e depois ele pegou espíritos ignorantes para potencializar a obsessão desses irmãos. É assim que a coisa funciona. Então, quando você vê um quadro obsessivo, não pensa que só tem espírito ali, porque eu já falei para vocês, você tem obsessão odiosa e não odiosa. A obsessão não odiosa é essa que eu te falei, dos espíritos ignorantes que nem perceberam que havia partido, ou até perceberam, mas eles querem continuar vivendo os mesmos vícios aqui na Terra. Então isso a gente chama de obsessão não odiosa. E existe a obsessão odiosa, que são aqueles que querem fazer o mal, são os invejosos, e são os opositores do bem, que ele não colocou aqui. Porque, na verdade, os opositores do bem também são invejosos. Né? Então, Kardec faz essa pergunta no livro dos Espíritos.
Por que é que os espíritos inferiores vêm nos obsidiar? O que é que eles ganham com isso? Por que é que fazem assim? Por inveja. Inveja. Você sabe qual é a definição de inveja? Desgosto ou raiva que eu tenho com a posse ou o sucesso de alguma coisa ou de alguém. Toda vez que alguém falou alguma coisa de alguém para você e você ficou desgostoso, meu filho, isso aí é inveja. Isso é inveja. Entende? E olha que coisa, sabe? Porque é o mesmo padrão vibratório. Mas a minha inveja é branca. Olha que coisa. Como se existisse inveja branca. Isso é um invejoso dissimulado. Entende? Ele quer satisfazer o seu vício para continuar com esse vício, tá entendendo? É que nem aquela história. Para ser melhor do que o pior, basta ser ruim. Então tem pior, eu só sou ruim, tá tudo bem, então vamos conversar. Entende? É inveja branca, entende? Não interessa. A frequência vibratória da inveja é só uma. Seja inveja preta, branca, colorida, prateada, não interessa. Você se vincula com essa corrente e participa todos os irmãos invejosos. Olha que chique. Olha que chique. Então tu projeta um pensamento teu e recebe, sabe Deus quantos de volta com aquela mesma vibração, mas com uma intensidade muito maior do que a tua. Deu para perceber a besteira que você fez? Então é assim, sabe? Então eles vêm nos perturbar. Por inveja, você está indo bem, você está se esforçando, você querer ser melhor, entende? Isso incomoda. Não, mas por quê? Não, vamos perturbar ele. Então eles vêm desse jeito. Ou vem mesmo para fazer mal, porque tem gente que é ruim mesmo, sabe? Entenda que o nosso mundinho aqui na Terra, ele é um reflexo pálido do que é o mundo espiritual. Então você vê tanta gente ruim aqui, não tem gente ruim, gente. Então lá tem os montes também, tem mais ainda. Aqui é pálido, imagina lá que é colorido. Então veja como é que é a coisa. E a gente está participando desse mundo o tempo todo. Então você, na sua puerilidade e infantilidade, diz: eu vou arrumar uma licença moral para fazer isso. Eu nunca fiz, eu vou fazer só um pouquinho, tá entendendo? E nesse pouquinho que você faz, você atrai um montão para junto de você, porque você faz esse intercâmbio mental e aí dançou, né? É como diz na minha terra: portão que passa o boi, passa uma. Olha como todo mundo sabe. Pois aplique a sua vida, porque é assim que a coisa se processa. Então eles vêm com maleabilidade, pertinaz, ignorante, invejoso ou perverso, pela sua insistência, interfere no mecanismo do hospedeiro. Aí quando já interferiu, já tomou conta da tua casa mental. Aí desbalanceou a coisa. Porque se a casa mental sabia que Deus te deu, é para você usar a sua parte moralizadora, reflexiva, sua parte ética, para que você venha, como espírito, educar o seu ego, a coisa se inverte. Seu ego começa a ser potencializado nos desejos dele, e as interferências que ele vai ter vão tomar conta, e ele não consegue mais refletir de uma maneira organizada. E aí começa a entrar no que a gente chama de alienação mental. A coisa começa a se agravar mais, sabe? A perturbação é maior. E o problema é que não é só maior para você, para a tua família também. Para você ter uma noção do que é o peso disso, vamos dizer, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra numa família, vê o tanto que essa pessoa perturba a família, é mulher, é marido, é pai, é mãe, é filho, desestrutura tudo.
Quem já teve uma pessoa desse jeito na família sabe muito bem como que é. Pois a desestruturação mental também não vai ser muito diferente, entende? Porque as desconfianças que ele tem, que ele não sabe mais ponderar, começa a dizer que a mulher está traindo, o homem está fazendo coisa errada, está entendendo? Que o pai não presta, que não fez aquilo que queria fazer com ele, que valorizou mais o irmão do que ele, tendo que os filhos também não colaboram, gera uma bagunça a casa da pessoa, sabe? E o que é que acontece? O pior não é isso, é que a grande maioria das vezes não são nem eles perturbados que vêm em busca de ajuda, muitas vezes são os familiares. Ah, mas meu marido está do jeito, não aguento mais. Traz ele aqui para tomar paz, não vem. Meu filho também, agora começou a usar maconha, porque diz que maconha é liberado e vai ser liberado, todo mundo está usando, ele usando, e aí vai aquela bagunça, vira uma confusão, um pandemônio a casa da pessoa, sabe? Porque eles interferem mesmo e ele fala, complicando o quadro da indução inteligente, porque ele age com inteligência, te induzindo a fazer coisas que no fundo você nem queria, mas que você já começa a se dar por vencido, e você faz aquilo achando que é certo, cometendo horrores e absurdos, sabe? A coisa começa a se complicar. Isso tudo com obsessão simples, em que tem momentos em que ele aperta, tem momentos que ele, para que a desestruturação tome conta de todos, porque eles invejam, porque eles querem fazer o mal, eles querem perturbar, porque eles não querem que os outros vá para frente, já que ele também não foi, sabe? Porque invejoso é isso, é esse desgosto que a pessoa tem com o sucesso dos outros. Então a coisa vai cada vez mais se intensificando, e o que é mais interessante, sabe? Essa perturbação, como eu disse aqui, já facilita o que eles chamam de simbiose com uma cultura. Simbiose são duas pessoas que se nutrem, entende? E que tiram um lucro uma da outra, entende? Embora sejam prejudicial, entende? A pessoa às vezes sabe que está fazendo errado, aí ela não quer fazer errado, aí ele estimula aquele vício que ele tinha, aí ele gosta daquilo, aí depois que ele gosta, ele estimula a fazer o que é errado. Então é uma verdadeira simbiose. Se antes tinha um intercâmbio, os dois agora começam a tirar lucro um do outro, com objetivos diferentes. O de lá quer te destruir, e o daqui quer gozar. Valoriza o ego, e o outro quer destruir o lado espiritual dele. É assim que a coisa funciona. E a coisa fica cada vez mais grave. A coisa vai cada vez mais se intensificando. E a resistência da pessoa vai diminuindo. E chega a um ponto em que ele, como todo alcoólatra fala, sabe? Mas vamos parar de beber, vê como é que você está ficando, você já está tendo bebido, e tal. Eu falo, doutor, eu já não dou conta. Eu já não consigo mais. Você pega uma pessoa que está fumando, inveterado, Eduardo sabe disso, Eduardo vê lá, o nego leva um balão de oxigênio nas costas, fumando, não é não, Eduardo? É uma coisa espantosa, eu tenho às vezes um paciente desse jeito, chega lá, no balão de oxigênio, na cadeira, porque não consegue ficar em pé mais, tá entendendo? E o doutor ainda fuma, ela toma oxigênio para fumar. Isso a gente chama de subjugação. Por trás disso aí, existe um envolvimento espiritual extremamente danoso para aquela pessoa. Porque o que é que acontece com isso? Só uma coisa, eles desencarnam e ficam continuando sendo subjugados. É uma coisa que acontece com frequência nas reuniões mediúnicas. Aqui conosco e com qualquer pessoa que trabalha com reunião mediúnica, que já chega a trabalhar no grau de desobsessão. Entende? Ir nesses locais onde esses irmãos estão sendo serviciados por entidades que ficam sugando eles, que eram subjugados e continuam sendo subjugados no mundo espiritual. Existem vales, postos
da espiritualidade inferior, em que se juntam, se aglomeram essas pessoas, que na verdade eles já faziam parte daquilo quando estavam encarnados. E eles, como ficam subjugados, eles continuam como desencarnados. Se você for ver, mais uma vez, vou lembrar do livro de André Luiz dos Mensageiros, você vê lá eles que se desvirtualizaram da doutrina espírita. Eles, quando morreram, ficaram uns 10 anos, outros 20 anos nas regiões das trevas, sendo subjugados por essas mesmas entidades. Então, é com esse conhecimento que a gente tem hoje em dia da doutrina espírita que Deus permitiu que a gente olhasse o mundo espiritual, percebesse ele como é, para que a gente pudesse, pelo menos, sabendo do nosso futuro, poder trabalhar algo mais edificante hoje. Que a gente começasse a corrigir nossos vícios e nossos abusos, nossas delinquências diante da lei de Deus. Porque o problema não é a lei dos homens. Nosso problema é a lei de Deus. Quando Jesus pediu para a gente amar a Deus sobre todas as coisas, Ele mesmo falou isso, que nós estaremos sendo o tempo inteiro diante da lei de Deus. É por isso que eu sempre falo para vocês, para toda atitude sua, existe uma lei de Deus olhando para você. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Você jamais vai chegar ao nível dele. Você vai estar sempre abaixo dele. Então, para toda atitude pensante que tua inteligência é menor do que a de Deus, existe uma lei de Deus olhando para você. Então, cuidado com o que você está fazendo. Porque essa lei de Deus que está olhando para você, está gravada na tua consciência. Kardec perguntou isso no livro dos Espíritos. Onde é que está a lei de Deus? Na consciência de cada um. Entende como é? Mauro, o tratamento vai ficar para a semana que vem, Mauro. Acho que eu me empolguei um pouquinho. Mas vai ter tratamento. Olha, eu tenho sempre feito isso. Para cada orientação dele, eu trago algumas explicações, e a Lídia também traz, eu ainda acrescento como tratar essa fase. Fica tranquilo, vem a semana que vem que tem um tratamento. Muita paz a continua. Façamos a nossa prece para os nossos amigos, irmãos, que estão se comprometendo. Senhor de infinita bondade, o santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito de divindade, para que reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fosse o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rebelde pecador que conheceu. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo que quando se juram poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que disputam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago esquecendo minha angústia. Relaciono diante de mim os que golpeiam o fé. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo pelos empreiteiros do dia. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Surgindo de amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro, receba as almas traídas. Exorto o socorro para os que descem os fios envenenados da linha. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Serve lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a mão. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que por nós
se atiram desprevenidos aos insanos provenientes do mal. O tempo não para. Se agora convosco no monte, não ouvides que a ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor. E mais uma noite, Senhor, e agradecemos a oportunidade de todos estarmos aqui com saúde e que possamos, Senhor, mostrar essa gratidão, trazendo esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para nossas ações. Que possamos, Senhor, todos nós termos a sabedoria de saber praticar tudo que aprendemos aqui. Peço, Senhor, que olhe pelo lar de cada um aqui presente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, entregues às tentações, livrando-nos do mal, que assim seja.